Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Aê, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa tarde chuvosa, infinita, todo mundo parecendo uns pintinhos molhados, né? É isso aí. E vocês estão bem? Estamos bem? Estamos animados para essa semana? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas vamos lá. Os recados de sempre, né? Para vocês não passarem na frente das câmeras, aqui na parte da frente. E quando as pessoas que estiverem aqui na frente das câmeras, quando forem levantar, cuidado com as cabecinhas para não ficar aparecendo, tá bom? Sim? Então, sim. Tá meio vazio. Nas salas auxiliares temos pessoas já? Alguns? Yay, boa tarde. Na outra sala auxiliar temos gente? Não, ainda não. Bom, deve estar chegando uma galera aí. Então, eu vou fazendo as coisas mais devagarzinho para que todo mundo vai chegando, né? Mas lembrando também que a nossa aula está tanto no YouTube, quanto transmitida inclusive pelo YouTube, quanto no Moodle, né? Então, caso alguém chegue mais tarde e tal, consegue acompanhar depois, tá bem? Então, acalmando os ânimos aí, por favor. Sim, então tá bom. Vamos lá. Dando prosseguimento ao nosso curso de pré-cálculo, lembrando que tudo que a gente está fazendo neste momento é uma maneira de recapitular o que vocês já viram no ensino básico, mas trazendo com o olhar do que a gente vai precisar, né? Com os objetos que a gente vai precisar. E a gente, de alguma maneira também, o que a gente está fazendo já é definindo formalmente alguns objetos, né? Que serão importantes, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente ainda vai ver algumas propriedades de funções, no sentido gráfico, né? Então, a gente vai definir algebricamente e olhar no gráfico quais são o que essas informações estão nos dizendo, tá? Hoje as nossas propriedades não são tão locais, são mais globais. E a classe de funções, a gente vai apresentar hoje, eu vou apresentar para vocês uma classe de funções que são chamadas funções ímpares e pares, tá? É uma classe de funções muito, muito, muito pequenas. Não existem muitos exemplos de funções que são pares ou funções que são ímpares, tá? São funções que são definidas em todo o seu domínio. Então, mas professora, mas por que então que você vai apresentar esse tipo de definição? Porque mais para frente, na verdade na quarta-feira a gente vai ver algumas funções especiais. Quem são essas funções especiais? Logarítmicas, exponenciais, né? E a gente vai ver uma como sendo a inversa da outra, que a gente vai falar aqui hoje sobre funções inversas. E depois nós vamos ver as funções trigonométricas, que são calinho no pezinho de vocês, que eu tô careca de saber disso, né? Que é para perder esse rançozinho, perder esse preconceito com as funções trigonométricas, tá? Então, a gente vai fazer bem devagarzinho, definindo elas bem devagarzinho, porque a gente vai usar essas informações mais para frente, tá bom? Hoje também na aula eu já vou apresentar algumas estratégias que em matemática a gente costuma fazer, como restringir domínio, restringir contradomínio, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E aí, vocês estudaram no fim de semana? Sem mentira. Não, né? Ah, tá bom. Então, deixa eu contar um trenzinho para vocês. Quanto mais cedo vocês começarem a ter uma rotina de estudo mínima no fim de semana, melhor vai ser para vocês. Que seja 1 horinha no sábado. Pega o sábado pela manhã, tomou um cafezinho, acordou, 1 horinha, dá lá uma olhada, olha nas notas dos professores, vê o que aconteceu, uma olhadinha nos exemplos, nos exercícios. Por que isso? Porque o bicho vai pegar depois. A partir da próxima semana, se agora vocês já acham que está corrido, depois vai ficar um pouquinho mais corrido. Eu não posso mentir para vocês. Então, quanto mais cedo vocês pegarem esse hábito de estudos, melhor vai ser para vocês. De verdade verdadeira. Tá bem?
Lembrando de novo, essa semana, supostamente, pelo planner de vocês, vocês teriam um estudo, o período de prática autônoma, né? De aprendizagem autônoma. Esse período não vai acontecer no pré-cálculo agora. Por que que não vai acontecer? Porque vocês já estão engatando, né? Então, vou esperar vocês engatarem um pouquinho. A partir do próximo ciclo de atividades, a gente já vai ter esse período, que é um momento que vocês vão fazer exercício, e eu vou, de maneira organizada e orientada, para vocês alguns exemplos específicos do livro que são interessantes, alguns exercícios a mais, para vocês marcarem X. É aquela atividade que está lá na atividade ativa, que vale nota, né? Mas que vale nota pela execução, ok? Tem lá um intuito pedagógico, mas vocês precisam executar. Belezinha? A partir do próximo ciclo de atividades já tem isso acontecendo. Sem mais delongas, já está todo mundo com o coração mais calmo? Bora que se a gente começar cedo, a gente termina cedo, não é não? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje eu vou exibir um videozinho para vocês. Serão 3 vídeos, tá? Então, o primeiro vídeo é de funções ímpares e pares. Estão comigo? Vamos parar de conversar, que senão fica muito ruim para mim aqui, viu? O primeiro vídeo é de funções ímpares e funções pares, tá? Que é essa classe de funções que eu falei, que não são muitas funções que têm esse tipo de propriedade. Mas que são importantes porque, uma vez que você bateu o olho no gráfico, você já sabe extrair esse tipo de informação da função, ok? Então, o primeiro vídeo é disso. Ele vai ser um vídeo mais longo, mas ele está mais dinâmico, então pode ficar tranquilo. Aí, se eu também encher o saco dele, eu paro antes. Vamos lá? 3, 2, 1. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar o conceito de função. E hoje, especificamente, vamos falar de função par e função ímpar. Bom, começar definindo o que é uma função par. Então, seja uma função f de x em R, onde x é um subconjunto dos reais, tá? Então, a gente diz que a função f é uma função par se, para todo x no domínio, a seguinte condição é satisfeita. F de menos x é igual a f de x. Então, para toda função em que, para todos os elementos do domínio, isso é satisfeito, temos que essa função, ela é uma função par, tá? Bom, primeiro exemplo que vamos tomar de uma função par é a função de reais em reais, onde para cada x temos f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa função, de fato, ela é uma função par, por quê? Bom, se eu calcular o f de menos x, isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado, que por sua vez é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x. E isso é verdade para qualquer x que eu tome no meu domínio. Tá? Se a gente olhar para o gráfico dessa função, o que nós temos? Então, temos aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é algo mais ou menos assim. Então, é uma parábola que passa na origem. Certo? Bom, a interpretação, né, do gráfico em relação à função par é que o gráfico de qualquer função par, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, para qualquer ponto que eu tome aqui do gráfico, o ponto simétrico a ele, em relação ao eixo das ordenadas, vai estar no gráfico também. Então, uma vez que nós temos
o gráfico para todo x maior ou igual que zero, nós temos também, conseguimos o gráfico para todo x menor que zero. Para isso, basta fazer o quê? Basta pegar a porção do gráfico que está na parte positiva e rebater para a esquerda, ou seja, pegar a parte simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Tá? Então, uma função para isso. Então, vamos resolver um exercício que envolve esse conceito. Bom, nosso problema é o seguinte. Nós temos aqui uma função f onde o domínio dela são os reais menos o zero. E aqui o contradomínio são os reais. Uma função tal que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b, isso para quaisquer a e b não nulos, quaisquer a e b reais. Tá? Então, a gente quer provar que essa função ela é uma função par. Bom, querer provar que é uma função par, então nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é concluir que f de menos x é de fato igual a f de x para todo x o quê? No domínio, que são os reais menos o zero. Tá? Então, é nisso aqui que a gente quer chegar. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b. Certo? Bom, se nós tomarmos a igual a x ao quadrado e b igual a x, lembrando que tanto a quanto b são não nulos, então esse x não será nulo também. Então, o que nós vamos obter? Nós vamos obter que o f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado sobre x. Só que f de a sobre b é igual a f de a, que no caso eu chamei de x ao quadrado, menos o f de b, que no caso eu chamei de x. Ocorre que, como x é diferente de zero, por ele ser igual a b, então a gente pode simplificar aqui. Então, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar, então, que o f de x ao quadrado, ele é igual a 2 vezes o f de x, ou seja, então, o f de x, ele é o f de x ao quadrado sobre 2. Então, achei o f de x em função do f de x ao quadrado. Bom, podemos fazer algo parecido, só que agora, em vez de tomar o b igual a x, eu vou tomar o b igual a menos x. Então, mais uma vez, como a e b são diferentes de zero, o x também será diferente de zero. Isso me dá, então, o seguinte, isso me dá, então, que o f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado menos x, que vai ser, então, f de x ao quadrado menos o f de menos x. Ora, mas como o b é diferente de zero, o x também é, então eu posso simplificar aqui. Isso aqui vai ficar f de menos x. Então, o f de x ao quadrado é 2 vezes o f de menos x, ou seja, o f de menos x ele é igual ao f de x ao quadrado sobre 2. Ora, o f de x é igual a f de x ao quadrado sobre 2, e o f de menos x também é f de x ao quadrado sobre 2. Então, portanto, por 1 e 2, temos que f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente aos reais, com exceção do zero. Logo, a função f é uma função par. Então, provamos.
Então, de fato, essa função definida nesse domínio, satisfazendo essa condição, ela sempre será uma função par. Bom, vamos definir agora, então, o que é uma função ímpar. Bom, dizemos que uma função ela é ímpar quando, para todo elemento do domínio, essa condição aqui é satisfeita. F de menos x é igual a menos f de x. Bom, o primeiro exemplo que vamos tomar para uma função ímpar é a função f de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao cubo. Então, de fato, essa função é uma função ímpar porque o f de menos x é igual a menos x ao cubo, que por sua vez é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x. Então, isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, com relação ao gráfico de uma função ímpar, o que a gente tem é o seguinte, então, considera aqui o eixo das abscissas, considera aqui o eixo das ordenadas. O gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo é algo mais ou menos assim. Então, enquanto na função par o gráfico dela é você pegando o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, né, daqui da parte positiva, né, pega para cá e rebate para cá. No caso, para a função ímpar, o gráfico dela é o simétrico em relação à origem. Ou seja, então, uma vez que você tem o gráfico para a parte de x maior ou igual que zero, você pega esse gráfico e rotaciona ele de 180 graus e aí você obtém a parte negativa do gráfico. Parte negativa que eu digo para x menor que zero. Tá? Então, enquanto na função par a simetria é em relação ao eixo das ordenadas, para a função ímpar a simetria ela é em relação à origem. Tá? Então, essa é a singela diferença entre função par e função ímpar com relação ao seu gráfico. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo, né, um exercício em que a gente trabalha exatamente com esse conceito de função ímpar. Bem, nossa questão é a seguinte, nós temos uma função de reais em reais, onde essa função f ela é uma função ímpar. Então, o exercício pede para a gente decidir com relação à função f bola f, se essa função ela é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Tá? Bom, o fato da função f ser ímpar, por definição, nos dá o quê? Nos dá, então, que a f de menos x é igual a menos a f de x para todo x pertencente ao domínio, que no caso do nosso problema, para todo x real. Tá? Bom, então, queremos saber com relação à composta, a f bola f de x. Então, vamos analisar a f bola f de menos x. Se a f bola f de menos x for igual a menos f bola f de x, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, mas isso é igual a f da f de menos x. Como f é uma função ímpar, isso me dá, então, que a f dá menos f de x. Ocorre que a nossa função f é de reais em reais, ou seja, então, a imagem aqui, essa imagem, é um número real. Então, como a f é uma função ímpar, então a f de menos um número real vai ser o quê? Vai ser menos a f desse número real, que no caso aqui é a nossa f de x. Só que isso daqui é exatamente quem? Isso daqui é exatamente a f bola f de x.
Então, de fato, a f bola f de menos x é igual a menos f bola f de x, e isso é verdade para quem? Para todo x pertencente aos reais. Então, como isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então conclui-se que a função f bola f é, de fato, uma função ímpar. Tá? Então, com isso a gente resolveu a questão. Tá, aqui no exercício, né, a gente pediu para analisar se ela é par, se ela é ímpar ou se ela é nem par nem ímpar. De fato, uma função não obrigatoriamente ela precisa ser par ou ímpar, ela pode ser nenhum dos dois. Então, só um pequeno adendo aqui. Vou pegar um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar. Então, por exemplo, a função f de reais em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função, ela não é nem par nem ímpar. Por quê? Porque a f de menos x ao quadrado é x ao quadrado e menos x é menos x. Então, repare que isso é diferente de x ao quadrado mais x, que é f de x, e, ao mesmo tempo, isso também é diferente de menos x ao quadrado menos x, que é igual a menos f de x. Claro, quando eu falo é diferente para todo x real, né? Ou para quase todo, né? Ou melhor ainda, x ao quadrado menos x não é igual a isso para todo x real, melhor dizendo, né? Porque se for x igual a zero, isso de fato é verdade, né? Mas isso não acontece para todo x real, então, de fato, a f de menos x não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem f de x para todo x real e nem menos f de x para todo x real. Então, por essa razão que essa função aqui, essa função f, ela não é nem par nem ímpar. Então, não obrigatoriamente, uma função ela precisa ser par ou ímpar. Essa que é a moral da história. Mas quando for uma função par, f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio, f de menos x é igual a menos f de menos x, menos f de x para todo x no domínio também. Isso, no caso, quando for ímpar. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Foi mais dinamiquinho, né? Foi um pouquinho maior, mas foi um pouquinho mais dinâmico. Mas vamos lá para o quadro 1, que eu vou amarrar esses negócios tudo. Vamos lá. São propriedades e características de funções em todo o seu domínio, tá? Então, não é só em um ponto, é em todo o seu domínio. São características e propriedades de funções, mas de uma classe muito pequena de funções. Qual é a classe no qual a gente vai estar interessado dessas funções? As trigonométricas, tá bom? Principalmente. Mas vamos lá. Eu digo que uma função real, de variável real, ela é par, se f de menos x é igual a f de x para todo x do domínio. Vamos lembrar de uma maneira melhor? O que acontece com esse menos? Ele é absorvido, não é? É como se a função absorvesse o sinal negativo, tá? Então, a imagem de um elemento menos um elemento é igual à imagem do próprio elemento. Isso eu digo quando acontece isso para todo x do domínio, a função é chamada de par. Qual é a implicação natural que você tem em relação ao seu gráfico? Que o gráfico vai ser simétrico em relação ao eixo AY. Exemplo que o professor deu, função x ao quadrado, né? F de x igual a x ao quadrado para todo x real, para todo mundo. Perceba que quando o x é maior do que zero, eu tenho essa bandinha aqui, né? Esse arco de parábola, certo? Se eu pego esse arco de parábola e reflito ele em relação ao eixo AY, dá o outro arco de parábola, não é? E a união desses dois aqui é exatamente a curva que é descrita pela função f de x igual a x ao quadrado. Certo? Então, como consequência do gráfico da função ser par, eu tenho que ela é simétrica em relação ao eixo AY. Certo? Então, um exemplo dessa é f de x igual a x ao quadrado em todos os reais. A gente vai trabalhar bastante com a função parabólica hoje, tá?
Bom, e o que é uma função dita ímpar? Né? Uma função real, de variável real, é dita ser ímpar se o f de menos x é igual a menos f de x. O que significa isso? Significa que o menos está sendo expelido pela função, né? Ela não absorve o menos, ela joga ele para fora, certo? Percebam que ambas eu parto do mesmo lugar, né? F de menos x. Quando ela é par, ela absorve o menos. Quando ela é ímpar, ela bota ele para fora. Tá? Sim? Sim. Isso, de novo, é em todo o seu domínio, tá? Não é em um pontinho. Ela não é dita par em pontos. Ela é dita par em todo o seu domínio. Ímpar, quer dizer, ímpar ou par. O que a gente tem de consequência dessa definição em relação ao gráfico dessa função? Quer dizer que a função vai ser simétrica em relação à origem. Ou, em outras palavras, é como se eu pegasse a função e rodasse ela 180 graus e ela batesse no outro quadrante simétrica. Exemplo clássico também, f de x igual a x ao cubo. Todos esses gráficos, people, a gente vai aprender a fazer eles, tá? Todos esses. E ela é uma coisinha mais ou menos assim. Ok? Para x positivo, ela tem essa carinha aqui em cima. Se eu pego a origem como sendo o centro de simetria e giro essa função em 180 graus, ela bate aqui exatamente, né? Pensa, o eixo de simetria agora é a origem só. Segura aqui e giro ela. Sim? Tranquilo? É de se esperar, isso mesmo, né? Então, essa é a consequência de uma função ser ímpar, tá? Agora, a gente já vai ver, algebricamente, que essas duas funções, essa daqui é x ao quadrado é par, x ao cubo é ímpar, já. Bom, agora, perguntas que podem surgir naturalmente. Pelo menos para mim, né? São perguntas que saem naturalmente. Não sei se para vocês, espero. Existem funções que são par e ímpar ao mesmo tempo? Um chute, um bom chutão, assim. O chute mais simples que você poderia dar. A função é identicamente nula, né? Para todo x ela é zero. Zero é a mesma coisa que menos zero, né? Então, tanto para f de x igual a menos x, isso aqui é f de menos f de x, por um lado, porque isso aqui é zero, e é o mesmo que f de x, que por outro lado também é zero, né? Então, a função identicamente nula para todo x real, ela é par e ímpar ao mesmo tempo. E é só pensar no gráfico dela também, né? O gráfico dela não é exatamente o eixo das abscissas, não é? Para todo x ela vale zero. Então, é esse camarada aqui. Se eu pegar o eixo de simetria como sendo o eixo AY, a banda de cá reflete a banda de cá, certo? Se eu pegar o eixo de simetria como sendo a origem e girar isso aqui de 180 graus, a banda de cá coincide com a banda de cá. Concordam comigo? Então, a função nula é tanto par quanto ímpar, tá? Agora, existe alguma função que não é nem par e nem ímpar? Existem várias. Aquela que o professor deu, que é x ao quadrado mais x, é um exemplo delas. Uma outra que eu coloquei exatamente porque a gente vai ver ela na próxima aula, é a função exponencial, tá? Função exponencial. Aqui a base é o número neperiano, mas poderia ser qualquer número, não tem problema. Tá bom? Função exponencial, a base dele é um número e a potência é a variável. Função potência, a base dele é uma variável e a potência é um número, tá? Expoente é um número. Ok, mas vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos, para começar a ter mais domínio sobre essas definições, né? O
professor já fez no vídeo, mostrando que a função x², de maneira algébrica, não só olhando para o gráfico, que a função x² é uma função par. Bora fazer junto também? E aí aqui eu acrescentei uma curiosidade. Se a função ainda for x² mais um número qualquer, ela ainda continua sendo par, tá? Então vamos lá. Para mostrar que ela é par, eu tenho que pegar ela f no menos x, não é isso? Para qualquer x do domínio. O que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele, né? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele. O que é o quadrado de um número? Não é ele vezes ele? Menos com menos, mais x². Mas o que é x²? É a própria f. Então, a função é par. Vamos fazer a de baixo, que é igual a né? Se a função for x² mais uma constante qualquer, o que ela faz? Pega o camarada lá dentro, leva no quadrado do elemento lá dentro, mais uma constante, né? Então, fica menos x² mais uma constante. Bom, aqui a gente já viu que dá x², não é? Mais a constante. Mas isso aqui é exatamente a lei de formação da função f em x. Ok? Sim? Tranquilo, não é? Ótimo. Agora vamos começar a entrar numa seara mais interessante para a gente, tá? Vocês lembram de arco duplo? Lembram? Funções trigonométricas, arco duplo, né? Tá bom, não tem problema não. Como é que eu posso olhar? Porque para analisar essa função, eu tenho que analisar, para eu analisar o f de menos x para a função cosseno de x, eu tenho que analisar o cosseno de menos x, não é isso? Sim? Então, eu tenho que relacionar alguma coisa aí. Mas cosseno de menos x não é a mesma coisa que o cosseno de 0 menos x? Eu mudei, mas eu não mudei nada, né? Certo? Então, aqui eu posso pensar como sendo um arco duplo, tá? Como que é isso? Cosseno, vou fazer de maneira geral. Cosseno de A, cosseno de B. Pode ser mais ou pode ser menos. Vamos fazer com mais primeiro. Lembra de uma musiquinha? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber? Não? Não? Alguém já ouviu essa musiquinha alguma vez na vida? Não? Existe demonstração para isso, tá? Mas eu não vou fazer demonstração, não. Acho mais fácil as musiquinhas que vai mais rápido. Alguém lembra disso? Quem não lembra disso? Quem nunca viu isso? Só para eu ter uma noção. Bastantinha. Então, deixa eu apresentar para vocês. Claro que na quarta-feira a gente vai ver melhorzinho, tá bom? Então, como é que a gente se escreve o cosseno da soma de dois ângulos, né? Da soma de dois numerozinhos. Cossa A, cossa B. Troca o sinal, se é mais, vira menos, sem saber. Ok? É importante a ordem, tá? E aí, se eu tenho mais, a musiquinha falou para mudar menos, então se eu tinha menos, passa a ser mais, não é isso? No meu caso aqui, eu quero para A igual a 0 e para B igual a x, certo? Então, eu já vou substituir aqui. O A para mim vai ser 0, o B para mim vai ser x. Eu quero com o menos, então, tchau para o sinal de cima. Então, o A para mim é 0, o B é x, o A é 0 e o B é x. Ok? Lembra do círculo trigonométrico de raio unitário centrado na origem?
A gente vai ver tudo na quarta-feira. Mas aqui deitado é o cosseno e para o céu é o seno, tá? O camarada aqui dentro é o ângulo que eu estou andando. Se eu ando para cima, eu ando positivamente. Se eu ando para baixo, eu ando negativamente. Cosseno de zero, eu estou no cosseno e eu estou com o ângulo zero. Cosseno de zero, então eu estou aqui sobre essa circunferência, não é isso? Isso aqui é 1. Então, cosseno de zero é 1. E o seno do ângulo zero, eu não tenho nada, né? Então, o seno de zero é 0. Tá bom. Então, substituindo lá em cima, eu vou ter o quê? Como é que eu reescrevo cosseno de zero menos x? Eu posso escrever como sendo 1 vezes cosseno, mais 0 vezes qualquer coisa que é 0. Então, dá cosseno x. Ora, mas quem é cosseno x? A própria função. Entendidos? O que esse item está contando para a gente? Para você mostrar tanto paridade, qualquer relação de paridade da função, você tem que entender muito claramente as propriedades dessa função, tá? E é isso que a gente precisa aprender com esse pré-cálculo, tá? Ter domínio dessas funções, as suas propriedades, ok? Tá me entendido? Quarta-feira a gente reforça isso, tá? Ok. Então, a função cosseno é uma função o quê? Par. Então, essa é par, essa é par. Função módulo de x. Só pelo gráfico a gente conseguiria falar, não conseguiria? Se o gráfico da função é esse camarada aqui, quando eu pego o x positivo e faço uma reflexão só em relação ao eixo AY, em relação ao eixo AY, ela é exatamente simétrica, né? O eixo de simetria dessa função é exatamente o eixo AY, certo? Sim? Então, ela é uma função par. A gente vai fazer ela algebricamente também. Algebricamente, f de menos x é igual ao módulo de menos x. Como é que eu descrevo a função módulo de qualquer coisa? Ela vale o camarada lá dentro, se o camarada lá dentro for maior ou igual que a 0. E ela vale menos o camarada lá dentro, se o camarada lá dentro for menor do que 0, certo? Sim? Sim. Agora eu vou só arrumar essas desigualdades aqui, porque menos um valor maior ou igual, eu posso multiplicar por menos 1 e mudo a desigualdade, não é isso? Então, isso aqui vai ficar menos, quando eu alterar o sinal, vai ficar x menor ou igual que 0, não é isso? Só arrumar o sinalzinho, certo? 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 E aqui, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu mudo a desigualdade também. Fica x maior do que 0. Por outro lado, menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, quer dizer que para x à direita de 0, a função vale x. Para x à esquerda de 0, a função vale menos x, não é isso? Esse igual aqui para a gente é indiferente, porque para x igual a 0, ela é 0, tá? Esse menor igual aqui, ele pode estar para lá ou para cá, tanto faz, esse igual. Então, em outras palavras, essa daqui é a própria função f de x. Entendidos? E entendidas? Sim? Sim? Ok, então fechou. Então, essa também é uma função par. Vamos para a função ímpar. Essa daqui ele já fez no vídeo, né? Certo? Menos x elevado ao cubo dá menos x ao cubo. Ok? Essa daqui a gente pode deixar para vocês, mas essa daqui é um exemplo de ímpar. E vamos fazer na de seno. Mais uma musiquinha. Seno de A com B. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B.
seno B, cosseno A. Olha só que vocês sabem desse trem. Fica escondendo o jogo não, people. Então, beleza. Eu não falei hora nenhuma para mudar o sinal, né? Então, pode ser mais ou pode ser menos. Tanto faz. Ok? Sim? Agora, voltando para o nosso problema, eu quero avaliar f de menos x. Então, eu vou avaliar seno de menos x. F de menos x, que é o mesmo que seno de menos x, que é o mesmo que seno de 0 menos x. Então, o A para mim é 0 e o B para mim é x, e o sinal no meio é o menos. Então, apaga aqui, o A é 0, o B é x, o A é 0, o B é x, o B é x e o A é 0. Seno de 0, 0, não influi nem contribui. Seno de 1, de 0, cosseno de 0, perdão, 1. Então, sobra o quê? Menos seno de x. Então, seno de 0 menos x é o mesmo que menos seno de x. Seno de x é a própria função que eu tinha. Então, o menos está para fora. Quer dizer que a função expele o menos, né? Então, a função seno é um exemplo de função ímpar. Ok? Difícil? Chatinho? Tá. Pronto. E aí, generalizando esses dois exemplos de função potência, né? X ao quadrado e x ao cubo, a gente tem a seguinte proposição que ela soa bem natural, né? Então, quer dizer que numa função potência, se o camarada lá em cima for um número par, a função é par. Se o camarada lá em cima for um número ímpar, a função é ímpar. Tá? Isso tem uma demonstração, mas a gente não vai se preocupar com isso. Tá bom? Mas é algo que é natural de se pensar. Tá bom. Aí o professor dá um exemplo, né? Ele pega uma função que tem alguma propriedade e ele quer verificar se essa função é par. Então, a seguinte propriedade, a função satisfaz a seguinte propriedade. F de A sobre B é igual a F no numerador menos a F do denominador. Isso só está satisfeito para A e B não nulo, né? A e B tem que ser números reais, não nulos. Essa é a simbologia para números reais não nulos. Ele usou o R tirando o 0. É a mesma coisa, tá? Então, tá bom. Essa função só está definida para funções, para números reais não nulos. Por um lado, lembra que se eu quero mostrar que a função é par, eu tenho que ter uma relação entre o f de menos x e o f de x, não é isso? Não é isso? Tem que mostrar que os dois são iguais, não é isso? Então, por um lado, como é que eu vou fazer o camarada aqui dentro virar menos x? Pego a igual a x ao quadrado e b igual a menos x, certo? Se eu faço isso, eu estou dividindo, tenho x ao quadrado dividido por x, isso aqui me dá menos x, né, por causa desse menos. Então, cancela um com aqui. Então, por um lado, eu tenho f de menos x. Por outro lado, qual é a definição da função? É f do numerador menos a f do denominador, não é isso? Vamos comigo, gente? Vocês estão mais dormindo que acordado, eu também estou cansada. Vamos lá. Então, é a f do numerador menos a f do denominador. Se eu passo esse camarada aqui para cá, aparece um 2, né? Então, fica 2f de menos x. Então, quer dizer que f de x ao quadrado é igual a 2f de menos x. Essa daqui é a primeira relação que a gente tem. Agora, vou achar uma relação que apareça f de x. É só pegar o a como sendo x ao quadrado e o b como sendo x. Por quê? X ao quadrado sobre x é x, né? Sim, por um lado eu tenho isso. Por outro lado, o que é a lei de formação da função?
É a f do numerador menos a f do denominador. Eu tenho f de x de k e f de x de k. Passando esse aqui para cá, multiplicando, me dá 2f de x igual a f de x ao quadrado, certo? Achei duas coisas que são iguais a f de x ao quadrado, então elas têm que ser iguais. Se tenho f de x ao quadrado e f de x ao quadrado de k, a primeira equação e a segunda equação são iguais. Se a primeira e a segunda equação são iguais, quer dizer que f de menos x é igual a 2f de x. Esse 2 aqui está multiplicando e dividindo para os dois lados. Portanto, esse aqui é sinal para portanto, 3 pontinhos. Portanto, a f de menos x é igual a f de x para todo x lá do meu domínio, que é os reais não nulos. Isso daqui quer dizer que a função f é par, ok? Beleza. Esse exemplo aqui, em geral, vocês costumam ter um pouquinho de dificuldade, por isso que eu faço ele de novo, tá? Para explicar ele de novo. Aí o professor deu um exemplo de função ímpar. Ele partiu de que a função f é ímpar e olhou para a composta dela com ela mesma. E mostrou que a composta dela com ela mesma também é ímpar, tá? De maneira geral, se a função f for par, a sua composta dela com ela mesma também vai ser par, tá? Existem alguns livros, e eu não me recordo se eu coloquei nas notas de vocês, mas existem alguns exercícios do seguinte sentido. Se a f for par e a g for ímpar, quais são as relações que eu tenho a composição da f bola g e da g bola f? O que acontece com elas? Se elas vão ser par, se elas vão ser ímpar, se altera alguma coisa, se não altera nada. Tá? Pode ser um exercício interessante para quem queira desenvolver um pouquinho mais de habilidade nesse tema, mas a título da gente isso aqui é só um conhecimento a mais, tá? Mas com isso eu queria introduzir o próximo tópico. Com isso a gente encerra funções pares e ímpares, mas a gente já introduz função inversa, tá? Para falar de funções que possuem uma inversa, eu preciso que essa função seja bijetora. Para falar de funções bijetoras, eu preciso de função injetora e sobrejetora, tá? Então, é o vídeo de agora. E aí, eu vou falar de funções injetoras e sobrejetoras. Vou tornar qualquer função em qualquer domínio bijetora. Tá? Vou pegar uma específica e tornar ela bijetora. Vocês vão ver como é que a gente faz isso. E aí, a gente termina a aula fazendo um gráfico de função. Se uma função é inversível e eu sei o gráfico dela, como é que eu consigo, a partir do gráfico dessa função, construir o gráfico da sua função inversa? Fechou? E aí a gente encerra a aula. Tá bem? Não, tá bem. Viu? Segura aí, gente, que vai dar bom. Mas segura. Vocês estão mais dormindo que acordado. Ajuda aí. Vou dar play? 3, 2, 1, play. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função. Então, hoje vamos falar de função bijetiva e de inversão de funções. Bom, a gente viu em aulas anteriores o conceito de função injetiva e o conceito de função sobrejetiva. Então, uma função bijetiva nada mais é o seguinte, ela é bijetiva quando ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Ou seja, quando para cada dois elementos diferentes do meu domínio eu tenho duas imagens diferentes e todo elemento do meu contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do meu domínio. Então, nessa situação bem específica, o que a gente tem é o seguinte. Então, considera aqui alguns elementos do nosso domínio, digamos x1, x2, x3. E digamos que a imagem de x1 é igual a y1, a imagem de x2 é igual a y2, a imagem de x3 é igual a y3 e assim sucessivamente. Certo? Então,
Ao mesmo tempo, eu tenho que, para cada dois elementos diferentes, eu tenho duas imagens diferentes e o meu conjunto imagem ele é igual ao meu contradomínio. Tá? Então, nenhum elemento do meu contradomínio ele não será a imagem de alguém do meu domínio. Perfeito? Então, isso aqui é uma função bijetiva. Bom, um exemplo de uma função bijetiva é essa função aqui, ó, do intervalo 0,2 até o intervalo 0,4, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, de fato, né, nesse intervalo aqui, o que ocorre é o seguinte, né? Para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu sempre vou ter o quê? Sempre vou ter duas imagens diferentes. E o nosso conjunto imagem ele é exatamente igual ao nosso contradomínio. Então, de fato, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então, essa função é uma função objetiva, certo? Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos algumas proposições que envolviam o conceito de duas funções serem injetivas, a composição delas ser injetiva também, e duas funções serem sobrejetivas, a composição delas era sobrejetiva também. Então, hoje a gente vai ver agora uma proposição que junta exatamente esses dois conceitos que vimos em aulas anteriores. Bom, então nossa proposição é o seguinte: se as funções f de x em y e g de y em z são objetivas, então a função composta g bola f de x em z ela é objetiva também. Bom, em aulas anteriores a gente provou que se essas duas funções são injetivas, então a composição é injetiva. Se essas duas funções são sobrejetivas, então a composição é sobrejetiva. Então, usando esse resultado das aulas anteriores, elas são ao mesmo tempo injetiva, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, logo essa composição ela vai ser bijetiva, tá? Bom, então agora a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de função inversa. Então, seja a função f de x em y uma função bijetiva, tá? E essa condição ela é importante, eu vou explicar por quê. Então, a função inversa de f é a função f menos 1 de y em x, tal que para x no domínio e y em imagem de x, temos que a f menos 1 de y é igual a x. Tá? Ou ainda, para todo x pertencente ao domínio, a composição da inversa com a f é igual a x, né, para todo x, e para todo y pertencente ao contradomínio, a f composta com f menos 1 de y leva em y. Tá? Bom, então, primeiro, por que o fato da função ser bijetiva ela é importante? Pelo seguinte, bom, a gente tem aqui o conjunto x, tem aqui o conjunto y, e a função f é uma bijeção. Então, para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu tenho duas imagens diferentes, e todos os elementos do meu contradomínio são imagens de pelo menos um. Nesse caso, vai ser de exatamente um. Tá? Então, aqui eu apliquei a função f. A função inversa, ela faz o caminho de volta. Ou seja, ela pega essa imagem e retorna ela para o seu elemento do domínio de origem. Então, pego essa imagem, trago ela de volta. Pego essa imagem e trago ela de volta. Então, ao aplicar essa função aqui é que é a nossa função inversa. Então, por que é importante a função ser bijetiva? Porque se ela for só injetiva, por exemplo, o que poderia acontecer? Então, considera que ela fosse só injetiva. Então, tenho elementos aqui do meu contradomínio que não são imagem de ninguém. Quando eu fosse aplicar o caminho de volta, o que ocorre? Ocorre que esses elementos aqui não possuem imagem. Só que, por definição de função, todo elemento do meu domínio tem que ter uma imagem. Então,
Se a função f for só injetiva, então, ao fazer o caminho de volta, eu vou ter elementos sobrando aqui. Ao mesmo tempo, se eu tiver... Vou apagar aqui. Se eu tiver uma função apenas sobrejetiva, então, o que acontece aqui? Sendo apenas sobrejetivo, o que pode acontecer é isso aqui. Ou seja, ao fazer o caminho de volta, esse meu elemento do meu contradomínio, que passa a ser o meu domínio na inversa, ele teria o quê? Ele teria duas imagens. Só que, por definição de função, cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem. Então, o que ocorre? Ocorre que a função f, para possuir uma função inversa, ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, porque, senão, ao tentar definir essa função inversa, a gente encontra problemas na nossa definição de função. Tá? E, no caso, quando ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, é a mesma situação do caso ela sendo só injetiva ou sendo só sobrejetiva. Né? Ou seja, eu posso ter elementos do meu domínio que não vão ter imagem, ou vou ter elementos do meu domínio que terão mais de uma imagem, né? Contradizendo aí a nossa definição de função. Tá? Então, é por essa razão que a função ela tem que ser, de fato, bijetiva. Tá? Com relação a essa composição aqui, o que ocorre é o seguinte. Então, a gente tem x, y, x. Ao aplicar a função f, a gente está levando elementos em x em y. Então, tem aqui y1, y2, y3. Ao aplicar a f menos 1, pela definição, o que a gente está fazendo? Esse y1 ele leva de volta no x1, esse y2 ele leva de volta no x2, esse y3 ele leva de volta no x3. Só que, como a gente já viu na definição lá de função composta, esse caminho é esse mesmo caminho aqui direto. Onde esse caminho é quem? É a f menos 1 da f de x. Ou seja, então, isso aqui está me levando aonde? Está me levando no próprio x. Então, ao aplicar a primeira f e depois aplicar a inversa, eu estou retornando aonde? Eu estou retornando ao mesmo elemento. Porque é exatamente isso que a função inversa faz. Ela retorna para o seu elemento original. Né? De onde você veio da função f, a função inversa ela faz exatamente o caminho de volta. Então, esse caminho de volta aqui, ele pode ser perfeitamente representado dessa maneira. E aqui é análoga, né? Só que é só trocar o x por y e os y1, y2, y3 por x1, x2, x3. O raciocínio é exatamente análogo. Tá? Então, essa é a definição e esse é o conceito de função inversa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? E alguns outros conceitos relacionados a isso aqui. Bom, então, um exemplo de função invertível, ou seja, uma função que possui uma função inversa... Deu já. Tá ótimo. Pronto. Vamos que a gente, amarrando esse, depois a gente só faz o gráfico desse tipo de função, e aí, beijão, falou, valeu. Pode ser? Sim? Então, vamos lá. Para eu falar de funções bijetoras ou bijetivas, e aí entendam, é só questão de nomenclatura, uma ou outra. Para eu falar dessa classe de funções, eu preciso saber de funções injetoras e sobrejetoras, certo? Injetiva e sobrejetiva. Quadro 1. Definição. Isso aqui eu estou pegando para quaisquer conjuntos, tá? É uma definição bem mais geral.
Eu digo que uma função ela é injetora ou injetiva, isso de um conjunto X para um conjunto Y, se para quaisquer x1 e x2 elementos lá de X, sempre que eles forem distintos, eles vão em imagens distintas, tá? Essa é a definição formal. Agora, de maneira prática, algebricamente falando, se a gente for mostrar que uma função ela é injetora ou injetiva, isso daqui não é prático, né? Não é prático, tá? Aí tem uma propriedade em matemática chamada contrapositiva. Se eu negar esse camarada, tem que ser equivalente a negar esse camarada, tá? Não esse implica não esse. Então, esse implica nesse. Tá? Isso aí é lá de lógica propositiva, lógica proposicional. Então, se a negação desse implica na negação desse, então esse sendo verdade tem que implicar nesse sendo verdade. Tá? Então, se a imagem de dois elementos que eu pego lá no meu contradomínio forem iguais, obrigatoriamente os elementos lá no meu domínio têm que ser iguais. Isso significa a função ser injetiva ou injetora, tá? Graficamente, como que a gente pode bater o olho num gráfico e falar se essa função é injetora ou injetiva? X ao quadrado de novo. Se uma função ela é injetora, para quaisquer elementos distintos aqui no meu domínio, por exemplo, pega x igual a 1 e x igual a menos 1. Elementos distintos vão em imagens distintas. Na função f de x igual a x ao quadrado, qual que é a imagem de 1? 1. Qual que é a imagem de menos 1? 1 também. Então, a função parabólica é ou não é injetora? Não, né? Elementos distintos no meu domínio vão em imagens iguais para a função f de x igual a x ao quadrado. Não é isso? Não é isso? Bom, essa função sobre o seu domínio todo não é injetora. Mas se eu delimitar o meu domínio sobre um outro domínio, ela passa a ser injetora. E uma maneira que a gente tem para verificar que essa função também não é injetora é o que a gente diz de regra horizontal. Pega uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo AX. Se essa reta tocar mais de um ponto da função, essa função não é injetora. Certo? Lembra da reta vertical? A reta vertical, se toca em 2 pontos, aquela curva não é gráfico de alguma função, não é? Na reta horizontal, se tocar em mais de um ponto, aquela função não é injetora, tá? Então, essa daqui não é injetora no seu domínio, sobre o seu domínio. Mas eu posso restringir o domínio dela para que ela se torne injetora. Tá bom? E aí eu vou fazer contas com isso no segundo quadro, já já. Tá bom. Agora, função é dita sobrejetora é sobre a sua imagem. Injetora é sobre o seu conjunto domínio. Sobrejetora é sobre a sua imagem. É redundante isso, mas é que para vocês entendam da onde está vindo e quais são as propriedades que estão por trás, tá? Então, eu digo que uma função ela é sobrejetora ou sobrejetiva se, para qualquer elemento do meu contradomínio, existir sempre um elemento aqui do meu domínio que é a imagem de alguém. Tá? Para qualquer y do meu domínio, do meu contradomínio, existe um elemento lá do meu domínio, tal que ele é a imagem de alguém. Y é f de x de alguém. Tá claro? Para qualquer elemento lá do meu contradomínio, tem que ter alguém que é a imagem dele. Em outras palavras, o meu conjunto imagem, que a princípio era só um subconjunto do meu contradomínio, se ela é sobrejetiva, na verdade, esses dois conjuntos são iguais, tá? Então, o meu contradomínio vai ser toda a imagem da função. Se o contradomínio é toda a imagem da função, essa função é sobrejetora, tá? Então, ela é sobrejetora sobre o seu conjunto imagem. Ok.
No gráfico, como é que a gente pode ver isso? É só restringir o contradomínio ao conjunto imagem. Se você restringir seu contradomínio ao conjunto imagem, você vai ter sempre uma função sobrejetora. Ok? Vamos pegar um exemplo A. E aí, a gente já sabe, mas já já a gente formaliza isso, que se uma função ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, tá? Mas vamos pegar algumas restrições. Pegar uma função aqui. Bom, a função parabólica, a gente sabe que ela não é injetora, né? Por que ela não é injetora? Porque, pelo menos para o ponto 1, né? F de menos 1, vou pegar x igual a menos 1 e x igual a 1. Quem é o f de menos 1? Menos 1 ao quadrado, que é 1. Quem é o f de 1? 1 também. Então, elementos distintos estão indo na mesma imagem. Então, ela não é injetora, tá? Mas, para tornar ela injetora, é suficiente que eu faça uma restrição no domínio. Presta atenção aqui comigo. Certo? Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar os reais positivos, o meu problema está aqui na reta horizontal, né? Está tocando em 2 pontos, então ela não é injetora. Se eu pegar como domínio, sendo só os reais positivos, essa banda aqui não vai existir, certo? Se essa banda aqui não existe, ela passa a ser injetora, concordam comigo? Então, se eu restringir os reais para os reais positivos, para essa mesma lei de formação, eu obtenho uma função injetiva, né? Então, a função G, por exemplo, é só uma das situações, tá? Se eu restringir aos reais positivos, com o contradomínio ainda sendo os reais, x que leva em x ao quadrado, essa daqui se torna injetora, não se torna? Sim? Tranquilo. Ok, só pensando no sentido de gráfico, já já a gente mostra isso algebricamente. Então, essa nova função g, que não é a função f, essa nova função g, ela passa a ser injetiva. Como é que eu torno ela sobrejetiva também? Se eu restringir o conjunto do contradomínio a todo o conjunto imagem, não é? Pelo gráfico dessa função, agora a gente já está só KG. Pelo gráfico dessa função g, quem é o conjunto imagem dela? Quem é o conjunto imagem? Tem gente para cá? Então, não é todos os reais, né? É apenas os reais positivos também, né? Então, o conjunto imagem dessa função g é os reais positivos. Então, se eu sair dos reais positivos e cair nos reais positivos com a mesma lei de formação, eu passo a ter uma função bijetora. Então, a função h, que sai dos reais positivos e cai nos reais positivos, cuja lei de formação é a mesma, x ao quadrado, essa sim é uma função bijetora. Então, a função inicial não era bijetora, mas restrições dela podem ser bijetora ou injetora ou sobrejetora, ok? Essa estratégia a gente costuma usar em matemática, tá? Às vezes o todo a gente não tem controle, a gente vai restringindo para partes que para a gente é interessante. Ok, então esse aqui foi um comentário mais sobre restrição de domínio. Bom, de maneira formal, o que é uma função ser bijetiva? Ela tem que ser injetiva, né? Para qualquer dois elementos iguais na minha imagem, tem que ter elementos respectivos lá no domínio iguais. E o conjunto imagem tem que ser exatamente o contradomínio todinho, tá? Então, isso aqui é formalmente. Bom, funções bijetoras, dada qualquer função bijetora, eu consigo falar na função inversa da função bijetora. O que significa isso, professora? Significa uma função que desfaz o que a função f fez. Então, lá em conjuntinhos, se eu tenho x e y,
1, 2, 3. Essa aqui é o caminho da F. Se a F leva um elementozinho de x em y, o que essa função objetora vai fazer? Pegar um elementozinho de y e levar na sua pré-imagem, né? Então, ela volta para cá. Cada um tem o seu respectivo, tá bom? Então, é a função que literalmente desfaz. Literalmente desfaz. De maneira algébrica, a gente pode dizer, então, que eu digo que essa função possui inversa, e essa inversa é denotada por f a menos 1, se para cada elemento y lá, cujo domínio, cada elemento y do contradomínio, ou seja, f avaliado em x dando em y, isso acontece se somente se o x foi igual a f a menos 1 de y, ou seja, desfez, tá? Esse símbolo aqui significa se somente se. O que significa se somente se? Vale a ida e vale a volta. A implicação direta e a implicação reversa, tá? Tanto faz, se isso aqui acontece, quer dizer que isso aqui acontece, e se isso aqui acontece, quer dizer que isso aqui acontece, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Se a função f possui inversa, e a sua inversa vai do conjunto y para o conjunto x, ok? Então, eu posso fazer aqui um outro conjuntinho, que é de novo conjunto x, vai de y para x, vai a função f inverso, né? Ok? Bom, a gente viu na aula passada que eu consigo sair desse conjunto e vir para esse conjunto de uma maneira mais rápida, né? Ou seja, é só vir aqui por baixo, não é? Como é que a gente faz isso? Quem é que eu aplico primeiro? A função de onde parte. Então, isso aqui f é... Então, f inverso, bola f, me dá a função identidade, não é isso? Se eu fizer essa composta, f inversa avaliada na f de x, olha aqui comigo, f de x é y. É a mesma coisa que fazer f inverso de y, mas quem é f inverso de y é o próprio x. Então, essa composta aqui me dá a identidade em x, né? É uma maneira da gente denotar isso, tá? Mas algumas literaturas vocês podem ver inversa direita, inversa esquerda. Aqui pra gente não precisa se preocupar com isso porque a função é bijetora. Do mesmo jeito que a gente fez partindo do conjunto x, a gente podia partir do conjunto y. E daí a gente obter que f bola f inverso em y me dá y, ok? Mas essa notação aqui para f inverso, eu posso fazer ela de maneira qualquer, de maneira mais geral. Então, se f é uma função bijetora de x para y, então ela possui uma inversa, que eu chamo ela de g, que vai de y para x, tal que a composta da f por g, a g sai de y, né? De y em y satisfaz isso, e a composta de g por f sai de x para x e satisfaz isso. É exatamente aquele diagraminha que a gente acabou de deduzir. Tá bem? Tá, joia. Fechando essa gestalt de funções inversas e funções inversíveis, a gente vai fazer agora vai demonstrar que a função f de x ao quadrado restrita, saindo dos reais positivos, caindo nos reais positivos, algebricamente, ela é bijetora, e vai fazer o gráfico dela nesse domínio, e achar quem é a sua função inversa, ok? Esse é o último vídeo, que vai ser bem mais curtinho. Que hora que termina? 6h20, né? Mas hoje parece que está todo mundo mais cansado, né? A chuva deu uma molhada nos ânimos, foi isso? Tá bom. Estou entendendo vocês, viu? Vou lá soltar, viu? 3, 2, 1. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função.
especificamente falando aí da função inversa, que foi o tema da nossa última aula. Bom, então, relembrando aí, né, o que nós vimos, né? Nós vimos que, dado uma função f de x em y bijetiva, existe uma função f menos 1 de y em x, de tal maneira que a f menos 1 de y é igual a x, onde esse y é igual a f de x para algum x. Tá? Bom, em outras palavras, o que nós temos temos aqui o domínio, temos aqui o contradomínio. Então, a função f leva o elemento x1 até uma imagem y1 e o que a função inversa faz é pegar esse elemento y1 e trazer de volta para x. Então, aplicando a f, nós temos isso, aplicando a f menos 1, nós temos isso. Tá? Então, especificamente ainda nesse tema, isso aqui é só uma revisão em relação ao que a gente viu na aula passada. Bom, então, especificamente ainda nesse tema, vamos falar do gráfico de uma função inversa, né? Então, considerando uma função real de variável real. E aí, considera aqui duas coisas, né? Primeiro, considera aqui os eixos coordenados, né, na mesma escala. Segundo, considera aqui um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f. Bom, uma vez que eu tenho um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f, é fato que o meu ponto Q de coordenadas yp e xp vai pertencer ao gráfico da inversa exatamente por causa do nosso conceito. Certo? Então, eu tenho aqui, né, se x1 leva y1, é porque o ponto de coordenadas x1 e y1 pertence ao gráfico da f. Se eu tenho f menos 1 de y1 igual a x1, é porque o ponto y1, x1 pertence ao gráfico da minha inversa. Certo? Então, é por essa razão que, se eu tenho esse ponto no gráfico da minha função, eu tenho esse ponto no gráfico da minha inversa. Tá? Então, e considera aqui a reta y igual a x, de equação y igual a x. Bom, então, para começar, né, nessa reta aqui, nós temos o ponto xp, yp, e temos o ponto yp, yp. Né? Então, esses dois pontos têm abscissa mesma ordenada, ou seja, têm abscissa e ordenada iguais, então eles pertencem à reta y igual a x. Outra coisa que a gente pode observar é que a medida desse segmento é igual a yp menos xp, em módulo. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos é essa. De maneira análoga, o que nós temos é a distância entre dois pontos também é igual a quem? A yp menos xp em módulo. Então, o que nós obtivemos aqui foi um quadrado de lado yp menos xp, onde a diagonal desse quadrado, uma das diagonais desse quadrado, está contida na reta y igual a x. Então, eu tenho essa diagonal, logo, se eu traçar essa outra diagonal, o que a gente obtém? A gente obtém, lembrando das aulas de geometria plana, que essas diagonais são perpendiculares, as diagonais do quadrado, e mais do que isso, elas cortam-se no ponto médio. Certo? Então, o que isso daqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo o seguinte: dado um ponto do gráfico da f, existe um ponto simétrico a ele em relação à reta y igual a x, onde esse ponto simétrico a ele pertence ao gráfico da inversa. Então, é isso que isso aqui está me dizendo. Então, como isso é verdade para cada ponto do gráfico da minha função f, então o que a gente pode concluir é o quê? O que a gente pode concluir é que o gráfico da função inversa f menos 1 é simétrico
ao gráfico da função f em relação a quem? Em relação à reta y igual a x. Então, dado o gráfico de uma função f, para você obter o gráfico da inversa, basta você fazer o quê? Basta você rebater o gráfico da f em relação à reta identidade, a reta y igual a x. Ah, Gustavo, mas como assim? Bom, vamos ver um exemplo em que a gente faz exatamente isso, em que a gente tem uma função e vamos rebater o gráfico dessa função em relação à reta identidade. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, nosso exemplo é uma função f, onde o domínio é o intervalo de 2 a mais infinito, fechado em 2, e o contradomínio é o intervalo de -1 até mais infinito, fechado em -1, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, algumas coisas importantes com relação a essa função. Bom, primeiro os zeros dessa função, né? Vamos procurá-los. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho que o discriminante é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, onde isso aqui é igual a 4. Logo, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que dá 4, mais ou menos 2 sobre 2, ou seja, os zeros da função são 3, 1. No caso, aqui, como o domínio é de 2 a mais infinito, esse 1 não é considerado zero por causa do nosso domínio. Uma outra coisa importante é que o valor mínimo que essa função assume, isso aqui é uma função quadrática, o valor mínimo que ela assume para x, que é o x do vértice, igual a menos b sobre a, ou seja, menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Menos b sobre 2a. Então, ela assume o valor mínimo quando x é igual a 2, e esse valor mínimo é exatamente o f de 2, que vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, onde isso aqui é igual a menos 1. Então, né, o que temos é x do vértice igual a 2, y do vértice igual a menos 1, 0 da função está aqui, ou seja, essa função é a função quadrática, né, limitada aqui do x do vértice até mais infinito. Então, se fosse de reais em reais, seria a parábola toda. Como a gente limitou aqui o nosso domínio contra domínio, é só essa metade aqui da parábola. Essa função, de fato, ela é invertível, porque ela é injetiva. Ou seja, para cada dois elementos diferentes, eu sempre vou ter duas imagens diferentes. E como meu contradomínio é exatamente igual ao meu conjunto imagem, então, de fato, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, portanto, ela é invertível. Tá? No caso, né, eu estou focado no gráfico da função inversa e não na expressão da função inversa. Até daria para achar a expressão da função inversa e esboçar o gráfico a partir dessa expressão. No caso aqui, não há necessidade, uma vez que a gente já sabe o gráfico da nossa função f. Então, porque agora a gente vai fazer um gráfico de uma função que é bijetora, que a gente sabe fazer o gráfico e a partir dele fazer o gráfico da sua função inversa, tá? Descobrir quem é essa função inversa. Então vamos lá. O exemplo que a gente estava usando na aula inteira foi a função parabólica, né? Aí a gente fez ali no meiozinho do quadro, a gente tornou uma função que era parábola, x ao quadrado, pegou ela, tornou ela injetora, ou seja, restringiu o seu domínio, tornou ela sobrejetora, ou seja, restringiu o seu contradomínio, para torná-la bijetora, certo? Foi isso que a gente fez? Ou seja, a gente pegou a função dos reais positivo nos reais positivo, cuja lei de formação é x ao quadrado, e tornou ela bijetora só fazendo o gráficozinho, né? Imaginando, corta aqui, tira aqui, dá bom. Agora eu vou mostrar isso algebricamente.
Vocês vão precisar saber fazer isso para o nosso curso? Não. Mas é aquelas coisas que ao menos uma vez na vida é importante ter visto, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente mostra que a função é injetora? Bom, ela é injetora se para quaisquer dois elementos lá do meu domínio, se as imagens deles são iguais, eu preciso verificar que eles são iguais, né? Então, se as imagens de f de x1 e f de x2 são iguais, o que a f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele, não é isso? Então, isso aqui vai, f de x1 é o mesmo que x1 ao quadrado, f de x2 é o mesmo que x2 ao quadrado, certo? Certo? Ok. Agora aqui eu estou numa igualdade, né? Eu vou resolver uma equaçãozinha. Então, se eu passar esse menininho para cá, eu vou ter a diferença de 2 quadrados dando zero, não é isso? Diferença de 2 quadrados é o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo. Lembra disso? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b, tá? Bom, eu tenho um produto de dois troços dando zero. Quando que um produto de dois troços dá zero? Quando um ou outro é zero, não é isso? Ok. Esse camarada aqui, ele pode ser zero? Se x1 mais x2 for igual a zero, se x1 mais x2 for igual a zero, quer dizer que x1 é igual ao simétrico de x2, não é isso? Mas esse camarada aqui é positivo. Esse camarada aqui é positivo. Esse aqui pode ser menos esse? Se todo mundo é positivo? Não pode, né? Então, x1 mais x2 não pode ser zero. Então, isso aqui não acontece. O único que pode ser zero, isso aqui é um absurdo, né? Então, e se isso daqui não é zero, então quer dizer que esse aqui é igual a zero. Então, quer dizer que x1 menos x2 é igual a zero. Se x1 menos x2 é igual a zero, quer dizer que x1 é igual a x2. E eu concluí exatamente o que eu queria, né? Se as imagens são iguais, eu concluí que os elementos lá no meu domínio são iguais. Então, a função, ela de fato é injetora. Entenderam a paradinha? Parte das imagens e conclua que o domínio delas é igual, que o elemento de onde sai é igual, tá? Aqui no caso, em algumas situações, você pode cair em alguns absurdos matemáticos. Por isso que eu falo que matemática é acumulativo. Então, tem algumas coisas que a gente sempre tem de pré-requisito, tá? Ok. Então, vamos lá. Agora, para verificar que ela é sobrejetora, eu preciso identificar que o contradomínio, bom, eu sei sempre que o conjunto imagem está contido dentro do contradomínio, né? O que eu preciso verificar é que se o contradomínio está contido dentro da imagem. E aí eu verifico a igualdade, certo? Então, pega um elemento daqui e tem que mostrar que ele é um elemento da imagem também. Bom, qualquer elemento real positivo é maior ou igual que zero. Qualquer y daqui já é maior ou igual que zero. Mas, por outro lado, se ele é x ao quadrado, se ele for x ao quadrado, que é maior ou igual que zero sempre, ele, na verdade, é o f de algum x, né? Porque x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero, não é isso? Para algum x. Então, isso quer dizer que o conjunto contradomínio também é um subconjunto do conjunto imagem. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, tá? Essa parte de sobrejeção aqui, vocês sempre têm um pouquinho mais de dificuldade, mas tudo bem, tá? A gente não vai entrar muito nessa seara, não, tá bom? Mas eu explico direitinho nas notas também. Bom, então assim, se a f que sai dos reais positivos nos reais positivos, cuja lei de formação é x ao quadrado, ela é bijetora, então ela possui inversa. Se ela possui inversa, vamos achar a inversa dela. Eu sei que f bola, f inverso, de x dá x, né?
Lembra que cai na função identidade? Então, a f da f inversa de x dá x. Mas o que, que a f faz com qualquer camarada lá dentro? Pega o camarada lá dentro e leva ele ao quadrado, não é isso? A f mais externo, a f de fora, tá? Leva no quadrado dele. Então, quer dizer que a f inverso de x ao quadrado me dá x. Eleva a meio dos dois lados, ou seja, extrai a raiz quadrada. Aqui vai embora, fica só f inverso de x, x elevado a meio. Então, a inversa da função x ao quadrado sobre esse domínio é a raiz de x. Certo? Então, um gráfico disso. X ao quadrado a gente sabe fazer. É essa roxinha. Certo? Aqui em branco é a identidade y igual a x. A gente podia refletir ponto a ponto, que nem o professor disse no vídeo, né? Pega um pontinho aqui dessa reta, baixa a perpendicular dele, a distância que você anda aqui tem que ser a mesma distância que você anda aqui, né? Bom, mas a gente já sabe o gráfico da raiz de x, né? Que é essa amarelinha. Então, vocês podem tanto identificar a função inversa, e a maneira que eu acho mais prático para identificar a função inversa é olhando esse tipo de composta e não o contrário. Daria também para fazer pelo contrário, mas fica menos claro, menos nítido. Ou pode fazer pelo gráfico só refletindo pela inversa. Essa maneira aqui eu acho menos prático, tá? Acho menos prático. É isso, vamos ficar por aqui? Chega. Estamos com o quê? Com 1/3 da galera na sala? Fiquem bem, quarta-feira a gente vai ver as funções especiais, que são funções exponenciais e logarítmicas, vai ver uma como inversa da outra, e as funções trigonométricas, tá? Se cuidem, qualquer coisa gritem os monitores, quinta-feira vocês têm que subir a lista de exercícios, ou não passa na frente, coração. Quinta-feira tem que subir a lista de exercícios, tá? Não se esqueçam disso. Fiquem bem, até quarta-feira.